a gente vê essa administração agora, que é do Landim, o Braz e tudo, e é confuso em alguns aspectos, porque assim, como flamenguista, né, eles fazem coisas muito, assim, incisivas em nome do Flamengo. É o Flamengo acima de tudo, é o Flamengo na frente de tudo e tal. E pro flamenguista, pra torcida, pô, isso é legal, né? O Flamengo, e agora, porque o Flamengo foi pisoteado a vida inteira por todos os outros clubes do Brasil. Tudo que o Flamengo precisava era não, vocês que se foda, pode ir pro inferno. Era sempre assim. E agora o Flamengo tá fazendo isso com os outros. É um toma lá da cá, que eu entendo, mas a gente vê que o futebol e os clubes andam melhor quando a galera anda junto, né? É quando a galera se fortalece e tal. E a gente vê essa diretoria do Flamengo atual muito mais, assim, é o Flamengo e valeu, né? O que pro torcedor acaba sendo bom, né? Tipo a discussão da Liga que tá falando? Tipo a discussão da Liga. Mas não só isso, em questões de equilíbrio, certas coisas, a época da pandemia, o negócio da torcida voltar e tal, não sei o quê, tinha um monte de coisa assim que Mas o Flamengo... aí era uma questão de responsabilidade, não, claro, que transcendia a administração do clube, né? Sim. Né? A meu ver, ali naquele caso, você tinha que pensar na saúde da população, né? Mas é assim, por exemplo, o negócio da torcida, né? Que o Flamengo chegou lá, as autoridades liberaram no Rio. Liberou, sei lá quantos por cento de torcida. O Flamengo falou, tá bom, vamos botar a galera no estádio. E aí os clubes todos ficaram chorando, porque nos estados dele não podia, né? E aí o Flamengo falou, não, vamos botar mesmo assim, problema é de vocês. Reclama lá com o governo, sabe qual é? E aí, assim, 2 semanas depois tá tudo liberado pra todo mundo, né? E assim, a pressão do Flamengo funcionou por certo aspecto. Assim, e essa é uma diferença da sua administração, que você não era combativo desse jeito, que nem essa galera que funcionou pro bem e pro mal também, né? Porque eu vejo muita mídia falando que o Flamengo é um clube muito antipático, tá ligado? Tipo, simpatia no gatito, né? Vou combinar, né? E nem jogo. Mas eu entendo ter um equilíbrio pra não ser essa guerra, né, entre os clubes, né? Olha, ele falou aqui da Liga, né? Uhum. Eu acho que a Liga pode ser uma coisa extremamente positiva, né, para o Flamengo, para o futebol brasileiro como um todo. Agora, não é uma coisa trivial, né? Não é simples você fundar e operar uma liga no futebol brasileiro. Por que isso? Porque os clubes eles têm diferenças permanentes. Um clube vai ser sempre rival do outro. Uhum. Por que o futebol brasileiro é totalmente dominado pelas federações? Então, para você eleger um presidente da CBF, você só precisa de federação, você não precisa de clube. Porque as federações são muito unidas. E qual é o interesse que tem por trás das federações? É o interesse pessoal, são aquelas famílias, aquelas pessoas que se perpetuaram lá. E entre a Federação Carioca, a Federação Mineira e a Federação Baiana, não existe rivalidade nenhuma. Uhum. Você não joga a federação, né? Não tem um jogo de futebol da Federação do Rio contra a Federação de Minas, né? Da Federação Pernambucana com a Federação Piauiense. Então eles nunca vão brigar. Agora, entre os clubes, vai ter sempre alguma coisa, porque por mais que os clubes se esforcem para demonstrar união, para caminharem juntos, e eles têm que fazer isso, vamos dizer, Flamengo e Palmeiras vão caminhar juntos. Aí na semana que vem tem um Flamengo e Palmeiras, o juiz rouba para o Palmeiras, o dirigente do Flamengo vai ficar. Isso é irresistível. Então, eu acho que para você fundar uma liga, você tem você tem a tarefa dificílima de ultrapassar tudo isso. Você tem que escolher dirigentes que tenham, vamos dizer, a capacidade de se colocar acima dos interesses de do seu clube. Isso é quase que uma obrigação, né? Se você vai administrar um condomínio, você não vai beneficiar o seu apartamento, né? Se você vai administrar uma liga, você não pode, por mais que você seja Flamengo, Vasco, Botafogo, né? Você não pode beneficiar o seu clube, né? E você tem que trabalhar na criação de um modus operandi que evite esse tipo de coisa. Cara, e assim, essa questão da liga, ela
parece que... Não parece que vai rolar, mas a CBF vai liberar, né? Porque teve um movimento político lá, da saída do presidente, do Edinaldo assumindo, e que é aquele negócio, né? A gente nunca sabe exatamente, a gente só acha que parece. Parece porque os clubes tinham a chance de conseguir igualar o número de votos com as federações para poder tomar decisão da CBF, ou escolher que a liga fosse apoiada, né? Eles escolheram a questão da liga. O negócio dos votos continua igual, né? Você falando isso, na verdade eu quero juntar com outra que eu queria saber a sua relação com os outros presidentes na época, mas você acha que talvez a gente esteja colocando a carroça na frente dos bois com o negócio da liga, porque esses problemas básicos de relação entre os clubes não foram resolvidos e nem parece que serão no curto prazo, mas os caras já querem fazer a liga? Você acha que tá cedo ainda para isso? Eu acho que você tem que tentar fazer a liga. Agora tem que ter a consciência que não é uma construção simples. Nós, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, nós estamos em São Paulo, se tentou durante muito tempo fazer uma liga carioca. Por quê? Porque a Federação do Rio, né, sempre andou na contramão dos interesses dos grandes clubes, né? A partir do momento que teve a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, né, os votos dos grandes clubes... Faz tempo, hein? Né, pois é. Desde isso aí, cara. Aí foi quando entrou o Caixa d'Água, né, que aí só saiu quando morreu, aí apareceu aí o atual presidente, né, o Dr. Rubens Lopes, e está lá desde então. E os clubes os grandes clubes do Rio, os 4 grandes clubes do Rio, que se você somar a torcida dos 4, dá 100% da torcida do Rio de Janeiro. No entanto, se você somar os votos dos 4 clubes, não dá 10% da Assembleia Geral da Federação. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Não deveria poder, mas é assim. Então, durante algum tempo, se pensou, não, vamos criar uma liga carioca. Os 4 grandes clubes do Rio formam uma liga, a gente organiza o campeonato aqui. O estadual, você diz. O estadual e a federação, né, a gente vê como é que fica depois. Já está aí 2 anos sem ter prêmio do estadual que não tem dinheiro. A federação. Mas nunca se conseguiu juntar 4 clubes, apesar deles terem o mesmo interesse. Só 4, eles têm o mesmo interesse, né? Todo mundo sofre com essa coisa do voto ser... do voto do Flamengo ser equivalente ao do Clube do Piscinão de Ramos, a Liga de Varre-Saia, a Liga de Laje do Muriaé e tal. E ainda assim não se conseguiu. Por quê? Porque tem sempre um clube, né, que rói a corda. Por alguma razão, durante muito tempo foi o Vasco da Gama, porque o presidente Eurico Miranda sempre foi associado, né, sempre foi ligado ao presidente da federação. Ele tinha uma ligação muito forte também com os clubes pequenos. E aí, quando o presidente Eurico saiu, que assumiu o Roberto Dinamite, o Roberto, vamos dizer, simpatizou com a ideia da liga e tentou... Eu nem era presidente ainda nessa época. Tentou-se fazer a liga, mas aí foi o Botafogo que pulou fora, porque o Botafogo tinha dificuldades financeiras que estavam sendo supridas através de um empréstimo, condições ultra favorecidas da própria federação. Então aí o Botafogo não votava contra a federação. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei Flamengo, Vasco, Fluminense interessado na liga e o Botafogo contra. Então, quer dizer, é praticamente impossível. Numa liga nacional, você vai ter sempre um problema desse. Fudeu, né? Com 4 não consegue, irmão. Nós tentamos fazer a primeira liga, lembra da primeira liga, né? A primeira liga foi uma tentativa, né, de se criar um produto alternativo aos campeonatos regionais dos estados que participavam da liga, né? Rio, tipo a Copa do Nordeste, que foi um sucesso, né? Isso, pois foi inspirado na Copa do Nordeste. Rio, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os estados, os clubes desses estados formariam uma liga para disputar um torneio que seria paralelo ao campeonato estadual, e aí você poderia dar mais prioridade à liga do que ao campeonato estadual e tal. Aqui no Rio só Flamengo e Fluminense aderiram, né? Porque aí o presidente Eurico já tinha voltado, né? E o Botafogo continuava fiel à federação. Mas Flamengo e Fluminense entraram na primeira liga, Cruzeiro, Atlético, os clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
né? Conseguimos fazer o primeiro campeonato, né? Também a duras penas, porque houve ameaça, né? Lembra disso, né? Sim. Quem jogar um jogo da Primeira Liga vai ficar de fora da Libertadores, porque a Conmebol vai descredenciar e tal. Acabamos, né? Vamos bancar e tal, bancamos, o Ministério do Esporte ajudou na época, aí conseguimos fazer o primeiro campeonato da Primeira Liga. No segundo ano já começou a dar problema. Tá? E aí teve uma primeira dissidência por causa da divisão da cota, que era uma merreca, né? Mas como o Flamengo tinha um pouquinho mais, né? Tinha, sei lá, 80% da renda vinha do jogo do Flamengo, né? A gente tinha um pouquinho mais ali, né? Aí alguns clubes resolveram sair e depois, né, tivemos problemas muito piores. Aí a gente já estava em 2018, era o meu último ano de mandato, né? Então eu estava indo às reuniões da Primeira Liga, parecia que estava indo a uma reunião de uma federação, porque você via aquelas coisas tipo, né, uma lista de presença que vira uma ata de reunião, e aí você muda o estatuto sem a concordância dos outros clubes. Entendi. Né? E aí, como era 2018, ano de Copa do Mundo, não ia dar para fazer o torneio, era o meu último ano de mandato, né? Então eu preferi deixar isso para a administração seguinte do Flamengo resolver, eu não sabia nem quem seria na época, e afinal acabou acabando mesmo. Tá? Mas eu contei essa história só para exemplificar como é difícil você juntar, muito mais né, difícil que eu clubes imaginava, que inclusive. têm interesse que era difícil comum. pra caramba, só que, pô... São clubes que têm interesse comum, é um desafio. Não é impossível, não. Eu acho que se os clubes pensarem que a alternativa é muito pior, ou seja, é continuar sendo subordinados aos interesses, né, que são totalmente alheios aos interesses dos clubes, eu acho que vale a pena investir em fazer uma liga e tentar passar por cima dessas dificuldades todas.